Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por podermos estar aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, através da internet. Obrigado, Senhor, porque temos esse recurso. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que está aqui. Nos alegramos ao poder ver a face de cada um, Senhor, através desse aplicativo. E de contemplar, Deus, a Tua obra na vida de cada um. Cada um carrega uma história, Senhor, uma experiência contigo. E tem sido maravilhoso conhecê-los e saber, ó Deus, que eles te amam. Nós pedimos a tua bênção sobre todos esses que estão aqui, aqueles que chegarão e aqueles que, por algum motivo, não chegarem também. Dirige-nos os louvores, dirige-nos na meditação da tua palavra, glorifica o teu nome em todas as coisas. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre nós, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Quem é que vai ministrar hoje? Alguém que vai ministrar já está aí? Quem vai pregar? Então não está aí. Então, Marcondes, vamos louvando aí. E se não chegar ninguém para ministrar, a gente ministra. Tá bom? Vou ministrar, pastor, o Johnny. Ah, Johnny, ok. Amém, irmão. Glória a Deus. O som está ok? Ok. Vamos fechar quem não vai falar, vamos fechar o microfone. Está chegando bem o som, violão, voz? Voz está legal? Beleza. Vamos louvar e agradecer o nome desse Deus. Aleluia. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. E a gente não cansa de dizer isso. Ele é grande, que Ele é digno de todo louvor, digno de toda glória, de toda honra. Ele é o nosso Deus. Então vamos cantar esse cântico. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em meu espírito. Conselheiro e amigo fiel, que prometeu, agradável é sua vontade, e eterna a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, o seu amor derramado em nosso espírito. Conselheiro e amigo fiel, pedido em tudo que prometeu, agradável é sua vontade, e eterna a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Suas grandes obras não têm fim. Não, seus olhos estão sobre mim. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre nós. Amém. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor.
Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, porque os teus olhos estão sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido bom, Senhor. Não porque nós merecemos, Senhor. Nenhum de nós, Senhor, merece coisa alguma. Tua palavra diz, Senhor, que todos pecaram, Senhor, e carecem da tua glória, carecem da tua graça, carecem, Pai, da tua misericórdia, carecem, Senhor, de ti. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo fraquinho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou fraco, se estou fraco, se estou caído, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, e serenidade. Deus me amou tanto, enviou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. No começo, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se sou forte, se estou caído, Deus me ama. Se sou fraco, se estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, e serenidade. Deus me amou tanto, enviou seu filho para morrer em meu lugar. Você pode cantar junto? Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai,
aquele que derramou, Pai, por nós o teu sangue, aquele que se entregou, Senhor, na cruz do Calvário, cada um de nós. Precisamos de Ti, Pai, cada dia de nossas vidas. Precisamos da Tua presença. Precisamos, Pai, do Teu amor. Precisamos do Teu agir em nós. Precisamos, Pai, do Teu falar aos nossos ouvidos. Ouvir a Tua voz. Através da Tua palavra, Senhor. Através dos testemunhos, Pai. Através dos milagres que o Senhor tem realizado, Pai, na vida de muitos, Senhor. Temos visto nas nossas vidas, Pai, em minha vida, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Oh, Pai, obrigado. Oh, aleluia, 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 aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, meu Salvador. Pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, meu Salvador. Pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia mostrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, respeito sua vide florescer. Enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, feito sua vide florescer. Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo é. Pai, estamos em Ti, Pai, esse tempo de tanta turbulência, Senhor. Turbulência, Senhor, na área da saúde, Pai. Turbulência, Senhor, na área econômica. Turbulência na área política. Turbulência, Senhor, na área social, Pai. Quantas turbulências! Somente Tu, Senhor, pode nos socorrer.
Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso pastor. Temos a Ti somente como pastor, Senhor. Não queremos só as Tuas mãos, Pai. Não queremos só o que Tu podes dar, Senhor, para nós. Mas nós queremos o Senhor em nossas vidas. Queremos o Senhor em nossas vidas. Queremos o Senhor em nós. Vem, Pai, sobre a Tua igreja, Pai, como o Senhor tem feito, Senhor, a cada dia. A Tua igreja que tem Te adorado, Senhor. Todos os dias, Senhor, através, Senhor, deste canal, Pai. Tem cultuado a Ti. Porque sente fome, porque sente sede, porque sente necessidade, Pai, de Ti. Porque sente necessidade de comunhão, de estar perto, de ver. Ah, Deus. Recebe o nosso louvor, Pai, a nossa adoração nessa noite. Continua falando conosco, Pai, através da palavra, através dos testemunhos. Manifesta a Tua glória, Senhor, no meio de nós. Continua fazendo, Pai, surpreendendo a nós com o Teu agir, com os Teus milagres, com a mudança de vida, Senhor, que o Senhor realiza em nós. Continua, Pai, nos surpreendendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Donar, Pai Senhor. Paz, queridos. Johnny, está contigo a palavra, querido. Eis-me aqui. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Paz. Há 10 dias o pastor Eduardo me convidou para trazer a palavra e muitas vezes eu falei o quanto que eu sinto a responsabilidade de louvar e de ministrar, que é uma coisa que eu já estou até me acostumando. Agora, para trazer a palavra, dobra a responsabilidade. Mas é impressionante que um dia antes disso, na verdade antes até, mas um dia antes disso o Senhor já falava comigo numa oração do próprio pastor Eduardo, e começando por aí eu preparei a palavra para essa noite e eu quero começar lendo o texto que está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos de 21 a 24. Acharam? Pode levantar a mãozinha, pode dar um amém. Quem não achou, misericórdia. O texto em Lamentações 3, de 21 a 24, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, estarei nele. Oremos. Ó Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, seja conosco nessa noite, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor não precisava de mim para trazer essa palavra. Mas aprove, Senhor, que eu estivesse aqui, Pai, e pudesse ser usado por Ti. Me faz sumir daqui, Pai. Tira de mim todo orgulho, todo ego e toda a possibilidade de eu achar que foi o meu intelecto que produziu qualquer uma das palavras que vai ser dita aqui, Senhor.
Senhor, abençoa-nos com a tua presença, Deus. E que essa mensagem, Pai, tenha vindo diretamente de ti, Deus. E que possa alcançar especificamente aquelas pessoas que pediram por essa palavra. Independente da necessidade, o Senhor conhece todas elas, todas e cada uma delas. Ô Senhor, que seja feita a tua vontade nessa noite, Pai. E que possamos sair daqui ainda melhores do que quando chegamos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo que oramos e já agradecemos. Amém. Eu comentei que um dia antes o pastor Eduardo orava e nós até brincamos porque o Renato trouxe a palavra e ele dizia que, puxa, parece que eu fico prestando atenção em tudo no que o pastor ora. E eu comentei que eu fazia a mesma coisa e o pastor comentou sobre o primeiro amor. E naquela semana, Deus tinha me dado esse louvor. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas é um louvor de uma banda antiga, se eu não me engano, é do Rebanhão, e tinha sido regravado pela Aline Barros na época da minha conversão, em torno de 2001. E fala de arrependimento, de voltar ao primeiro amor, de volver às primeiras obras. E eu acabei ainda não cantando esse louvor, até para que seja de conhecimento de todos, né? E a gente possa, como o pastor Ricardo falou algumas vezes, ver as boquinhas mexendo e a gente louvando junto, mas quem sabe em um outro momento. Mas pesquisando sobre o primeiro amor, eu achei a palavra em Apocalipse e lendo um texto do pastor Luiz Subirá, ele diz que nós devemos lembrar desse primeiro amor, e uma forma de fazer isso é relembrarmos os primeiros momentos de fé e da nossa experiência com Deus. E isso reforçou a minha vontade de ontem, ouvindo o Anselmo, estava com muita saudade do Anselmo, foi muito bom ouvi-lo pregar, porque ele é que fez o GEP, na época que nós tivemos a oportunidade de participar com ele. E foi muito bom ouvi-lo e compartilhando a palavra. E na época, naquele momento, meu coração assim se aqueceu com uma vontade de compartilhar um testemunho. Então, essa palavra que eu trago hoje é uma mistura desse primeiro amor, desse testemunho e de alguns outros textos que o Senhor já tinha colocado no meu coração. E deixa eu ver aqui onde que eu fiz tanta anotação aqui, gente, agora eu preciso me achar. E então o Anselmo comentou que nem sempre Deus age como nós achamos que ele deveria, ou poderia, ou faria. E assim a gente não entende as coisas pelas quais a gente passa. Mas que nós devemos aprender e entender que o Senhor tem o jeito dele de fazer as coisas. Então aqui começa o meu testemunho que vai ser intervalado com a palavra. Alguns de vocês podem ter ouvido esse testemunho, eu cheguei a contá-lo rapidamente numa ministração. Então, em 2006, nós estávamos grávidos das nossas filhas gêmeas, a Bia e a Sofia. E no 6º mês de gestação, eu perdi o emprego. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi: como é que eu vou contar isso para Carla? Porque quando o nosso primeiro filho nasceu, eu também passei por um momento financeiro muito difícil. E parece que aquilo estava se repetindo. E eu fiquei bastante, assim, aflito. E passada essa primeira pergunta pela minha cabeça, vieram as outras, né? A preocupação com o lado financeiro e uma sensação, assim, de derrota. Então eu me perguntava: o que será que eu fiz de errado? Eu me achava um bom funcionário. Por que eu? E como é que eu vou fazer agora? Por que eu, Senhor?
Nessa época, eu ainda não conhecia o pastor Eduardo, né? Talvez, se eu conhecesse, ficaria menos aflito, porque ele diz que a gente agradece pelo que o Senhor dá e também por aquilo que o Senhor não dá, porque Ele tem o melhor para a gente. Nessa época, eu já estava convertido há mais ou menos 5 anos. E provavelmente eu ainda não conhecia esse texto que eu também quero compartilhar com vocês, que está em Josué, capítulo 1, versículo 5. Em Josué 1, 5 diz assim, você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Esse é o momento onde Moisés tinha falecido e Josué é incumbido de conduzir todo aquele povo. Até aquele momento ele estava sendo ensinado, estava aprendendo, mas Moisés estava à frente. E de repente ele tem essa responsabilidade. E deve ter sentido uma aflição muito maior que a minha, mas Deus o consolou e o orientou. E o que aconteceu é que eu já morava na casa dos meus pais, os meus pais estavam morando no Japão. Então, além da preocupação financeira, tinha uma preocupação de tudo, né? Quem que ia ajudar a Carla, eu trabalhando. Mas Deus não só não nos abandonou, como Ele mostrou aos poucos tudo que Ele tinha preparado para nós. E foi respondendo e tirando toda aquela aflição que eu senti naquele primeiro momento. Então, só para citar as principais coisas que aconteceram com aquela demissão, que eu vi como uma maldição naquele momento, a rescisão que eu recebi depois de 4 anos e 7 meses de trabalho foi a grande parte do nosso sustento financeiro durante o 1 ano e meio seguintes que eu fiquei fora do mercado. E aí a gente começa a perceber como Deus é bom. Porque se eu quisesse resolver ficar em casa para ajudar a Carla, eu não teria tido a rescisão, porque a empresa não fazia acordos. Então eu tinha que ser mandado embora para receber aquele dinheiro. Essa demissão me deu tempo livre para que eu renovasse contratos de clientes de uma carteira que minha mãe tinha e que, sem me consultar, a Carla disse que ela renovaria esses clientes. E para quem não sabe, a Carla odiava vendas naquela época. E ainda odeia, ela está falando aqui. E ela fez isso sem me consultar. E quando eu a consultei, eu fiquei tão nervoso, mas tão bravo. Falei, por que você fez isso? Eu tinha falado para minha mãe passar isso para um colega nosso. E a Carla olhava para mim e falava, eu não sei. Eu não sei por que eu disse sim, mas eu disse. E era porque eu ia perder o emprego e eu ia tomar conta desses clientes para minha mãe. Para que ela não só não perdesse os clientes, mas que essa renda complementasse a nossa renda. E isso era a nossa solução na parte financeira. E aí tinha a parte familiar. Eu disse que a Carla não tinha quem a ajudasse. Porque a mãe dela já era falecida. A minha mãe, como eu disse, estava no Japão. E aí, de repente, a Carla, que não tinha quem ajudasse, ganhou um ajudador em tempo integral. 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora. Porque ela ainda trabalhava, inclusive, né? Só no final é que entrou em licença. E eu fui esse ajudador. E Deus me capacitou a ser muito melhor do que eu imaginei que poderia ser. E a Carla, em alguns momentos depois disso, passou a me descrever como pai, né? Mistura de pai com mãe, que é uma das coisas que acho que eu mais me orgulho de ter feito na vida, foi ter podido ajudar dessa maneira. Outro ponto familiar é que eu pude dar atenção ao Natan de uma forma que eu nunca tinha dado antes. Inclusive, quando ele nasceu, eu trabalhava muito e não participei tanto dos primeiros meses e anos dele como agora eu podia participar.
né? Sem falar do fato que ele estava perdendo o posto de filho único, apesar de ser ele o primeiro a pedir para ter as irmãs, e eu pude estar muito mais próximo dele. E uma outra bênção que o Senhor me concedeu foi, por ter esse tempo livre, eu consegui voltar a cursar a Faculdade de Administração de Empresas depois de 13 anos sem estudar. No meu último ano de faculdade, meu pai perdeu tudo que ele tinha, o nosso comércio, né? Nós tínhamos 3 drogarias, ele foi perdendo uma após a outra, até que eu tranquei a faculdade e fiquei 13 anos sem estudar. E tudo isso faz parte de um aprendizado prático sobre o que o primeiro pastor que eu tive, né, na minha conversão, o pastor Luiz Pimentel, que hoje está numa igreja chamada Assembleia de Deus da Cidade, lá em Santa Catarina, ele dizia que existem momentos na vida da gente que a gente tem que nadar. E tem outros momentos que a gente tem que nadar contra a correnteza. Mas que também há momentos que a gente precisa só boiar. E isso me fez lembrar da pregação do Anselmo, que às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer dar um jeitinho. E aí esse pastor Luiz, ele comentava, pensa na Arca de Noé. Não tinha vela, não tinha motor, não tinha remo, foi feito para boiar. E esse foi o meu momento de boiar. Mas depois do momento de boiar, a gente tem que voltar a nadar. E depois de 1 ano e meio fora do mercado de trabalho, Deus me abençoou com um novo emprego. E esse tempo que eu fiquei fora também, além desse aprendizado sobre o momento de boiar, um outro aprendizado que eu tive na época foi sobre orar de maneira específica. E esses dias a Rosi comentou nos grupos, né, como ela ama uma oração específica e me chamou muita atenção, me lembrou desse aprendizado também. E essa época eu fiquei muito em dúvida, fiquei muito magoado, né, sobre ter sido desligado de uma maneira que eu achava injusta. E eu me perguntava, será que eu devo voltar a trabalhar para alguém, para uma empresa? Ou será que eu devo abrir meu próprio negócio? Que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha conhecimento, que eu não tinha sócio. E eu comecei a orar especificamente, Senhor, se for da tua vontade, que eu volte a trabalhar para alguém, apesar de eu ainda estar magoado, que seja dessa forma. E entre os meus pedidos estavam, eu queria trabalhar perto de casa, para eu não precisar de comprar um carro. Eu queria poder usar o inglês, que eu estudei por anos, tinha trabalhado já em 2 multinacionais e nunca tinha usado o bendito do inglês. Falei, então eu quero usar esse inglês agora, porque não é à toa que o Senhor me deu essa capacidade de aprender esse idioma e outros que eu estudei. Eu queria que fosse na área automotiva, porque um grande amigo meu que me apoiou nessa época me perguntou o que você gosta de fazer? O que você gostaria de vender? E eu falei, acho que se fosse para vender, acho que eu venderia carro. E aí eu pedi que fosse alguma coisa relacionada com carro. Eu nem sabia o quê. Eu queria ganhar o mesmo que eu ganhava antes. Eu queria que fosse na área de treinamento, porque apesar de ter sido muito introvertido boa parte da minha vida, eu tinha aprendido que era o que eu gostava de fazer. E foi tão detalhado que eu pedi um notebook e um celular. E Deus me deu tudo isso num emprego para o qual eu não me candidatei. Uma noite depois desse mesmo amigo que me falou o que eu gostaria de vender, ter me chamado para ser um sócio dele, pela confiança que ele tinha em mim, uma empresa, uma consultoria de treinamento de São Caetano do Sul, entrou em contato comigo dizendo que viu meu currículo, que sabia que eu não tinha experiência na área, mas que eu tinha o inglês e que isso era muito importante para eles.
e que se eu aceitaria fazer uma entrevista. Uma entrevista a qual acabou se revelando para trabalhar na área de treinamento de uma marca de automóveis inglesa chamada Land Rover. Eu fiz essa entrevista, eles disseram que gostaram de mim, mais do que os outros 3 candidatos que eles tinham visto antes, e que eu deveria fazer uma entrevista no dia seguinte. E meia hora depois, quando eu cheguei em casa, eles me ligaram de novo, dizendo que o cliente, que normalmente faria entrevista comigo, tinha dispensado essa entrevista e que a decisão estava na mão deles. E eles me perguntaram se eu queria trabalhar com eles, porque eles queriam trabalhar comigo. E isso me leva a um outro texto que está em Josué, capítulo 1, versículo 7. Josué 1, versículo 7 diz assim: seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. E isso foi tão verdade que, apesar de, na minha contratação, essa empresa ter me dito que eu não faria viagens, afinal de contas, eu era pai de 3 crianças, então não podia ficar longe de casa. Um mês depois de estar trabalhando com eles, eles me mandaram para a Inglaterra para fazer um treinamento lá. Foi a minha primeira viagem internacional. Foi a realização de um sonho e complementa a parte que eu pedi para o senhor que eu queria usar o inglês, mas nem nos meus mais lindos sonhos eu imaginei que um mês depois eu ia estar na Inglaterra, porque quando eu estudei o inglês britânico e não o americano. E ninguém entendia porque eu tinha escolhido o britânico, nem eu sabia. E um mês depois, para a honra e glória do Senhor, eu estava lá sendo elogiado, desde o chofer que me buscou no aeroporto, para dizer que eu falava muito bem inglês, porque eu fui daqui até lá pensando, será que eu sei falar inglês? Será que eu vou entender o que esses caras vão dizer? Porque eu tinha a responsabilidade de entender tudo e trazer o conteúdo para aplicar um treinamento no Brasil. E de lá para cá, meus irmãos, se passaram já 12 anos. Eu entrei em 2008 nessa empresa, fiquei lá por 7 anos e de lá passei para a Audi, que é o meu atual emprego, onde eu continuo viajando. Já foram 11 países que eu visitei nesses 12 anos. E no meu estudo para essa palavra, eu acabei me deparando com uma situação que eu gosto bastante. Eu não tenho certeza, mas normalmente ela é atribuída ao pregador Martin Luther King, que diz assim: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser ainda. Eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Então, por ter passado por essa situação indesejável, que, como o Anselmo disse, eu não entendia, eu achava injusto, eu achava que não era para ser daquele jeito, eu aprendi a confiar mais em Deus. Eu tive a minha experiência e eu tenho esses testemunhos para compartilhar hoje em dia. E um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, que tem não só a ver com essa palavra, com esse testemunho, mas também com esse momento que a gente está passando, né, de isolamento, está em Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Pode repetir, Johnny, por favor?
livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Acharam? Vamos lá, então. Diz assim, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Principalmente o versículo 5 me chamou a atenção. E acho que eu nunca tinha prestado atenção nessa parte, mas como a gente tem ouvido e testemunhado, a palavra do Senhor é viva. E diz tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tem alguma coisa que possa ter mais a ver com o momento que a gente está passando? Eu já comento que eu sou chorão. Aí vê o pastor Eduardo, que é o meu xará chorão, falando que viu o JV e não pôde abraçar, isso eu ainda não sei o que é o amor de um vô, eu só sei o que é o amor de um pai. Mas a gente sofre junto com você, pastor. E aí, quando eu vi essa palavra, reforçou ainda mais o que eu queria compartilhar com vocês. Então, que a gente possa sempre crer no Senhor Jesus Cristo, o tempo todo. Pedindo a Ele que nos guie, que nos direcione a confiar nele, apesar das circunstâncias. E eu acredito fortemente que cada um de vocês tem algum testemunho nesse sentido, desse aprendizado, de como você foi, como você é agora. E se por acaso algum de vocês, por algum momento, esqueceu de algum momento, que como disse aqui o texto do pastor Luciano Subirá, que você relembre essa sua experiência, seus primeiros momentos de fé e se fortaleça nesse momento. Isso me fez lembrar também um louvor que eu cheguei a cantar na igreja. Que saudade de cantar e louvar na igreja. Um louvor que o Paulinho Cabreira lançou no primeiro dia desse ano, chamado Te Darei Honra. E a letra desse louvor diz: guia meus passos, Deus de justiça. Direciona o meu olhar para a tua vontade. Então, que se você não conhece, anota o nome, ouve depois, tenho certeza que você vai gostar e vai falar o teu coração. Que nós possamos estar cada vez mais próximos, aproveitando esse tempo de isolamento para nos aproximarmos e aumentar a comunhão com o Senhor Jesus, como nós já temos visto e testemunhado, pedindo sempre a Ele que nós diminuamos para que Ele possa aparecer e façamos a vontade dEle e não a nossa. Que ela é boa, perfeita e agradável o tempo todo, não só quando está de acordo com aquilo que a gente imagina, mas Deus tem coisas muito maiores, seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. E para encerrar, eu quero complementar com 2 textos. O primeiro deles está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Está em Jeremias,
capítulo 29, versículo 11. O texto diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Eu vou repetir. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar esperança e um futuro. E complementando, nós já tínhamos lido 2 outros trechos, a parte final de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Bom, irmãos, era isso que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. Vou só orar com vocês e depois a gente segue. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Tu sabes o quanto que eu me alegro de estar aqui, Pai, e poder ter sido escolhido para falar em Teu nome, para ser usado por Ti, Deus, e trazer a Tua palavra. Oh, Senhor, eu me alegro, eu me derramo em lágrimas, mas é de alegria, Senhor, de poder compartilhar o testemunho para a Tua glória e para a Tua honra. Senhor, que não tenham sido palavras jogadas ao vento, porque a Tua palavra diz que não pode voltar vazia. Oh, Senhor, não pela minha eloquência ou pelo meu intelecto, mas que essas palavras, Senhor, que a Tua palavra possa ter alcançado corações e mentes, que possa ter trazido um renovo, um regozijo, Senhor, um novo fôlego, Senhor, para esse momento que nós estamos vivendo. Senhor, que possamos cada vez mais, Pai, olhar para Ti, Senhor, e não para as circunstâncias. Porque assim como temos ouvido más notícias, também temos recebido boas notícias, Pai. E notícias daquelas onde não há como duvidar, Senhor, que o Senhor se faz presente entre nós, que o Senhor opera poderosamente, que o Senhor move as águas, Senhor. E que mesmo quando não somos capazes de enxergar quais são os Teus desígnios, quais são os Teus planos, o Senhor está no controle. Oh, Senhor, que aqueles que nos ouviram essa noite, e eu mesmo, Pai, possa ter sido fortalecido na fé que temos em Ti, Pai. E de chamarmos à existência, Pai, o Teu melhor para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Nós Te agradecemos, Pai, porque Tu és maravilhoso para nós. Como diz a palavra, a Tua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor. E nós Te agradecemos por isso, por tudo que vivemos e por tudo aquilo que ainda haveremos de viver. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos e já agradecemos. Amém.